Querido irmão, querida irmã, para este sábado da sétima semana da Páscoa, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, nesse dia 4 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 21, versículo 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a relação de cada discípulo com o Mestre é pessoal e irrepetível. Essa realidade deveria ser muito tranquila, mas em geral não é. O ser humano tende com muita facilidade a comparar-se e a comparar as relações estabelecidas. Com isso, o ciúme, a inveja, o aspecto que envolve a autoestima podem se tornar um grande problema. De maneira simples, poderíamos dizer que o ideal é que cada um cuide, sim, da própria vida e caminhada, que tenha muito cuidado ao considerar a vida do outro e, sobretudo, que tenha cuidado com o que diz e com o que diz ter ouvido sobre o outro. Um gesto impensado ou palavra maldita pode sim comprometer e destruir a vida de alguém. É óbvio que não somos chamados a viver isolados ou indiferentes, mas de maneira madura e inteira quanto às exigências do seguimento de Jesus. Querido irmão, querida irmã, em cada um dos quatro evangelhos, está o testemunho de muitos irmãos e comunidades que guardaram a memória da vida e das palavras de Jesus. São quatro belos testemunhos sobre o amor de Deus que se manifestou na vida de seu filho e em sua pregação do reino. Muito mais ele fez, escreveu São João, ao concluir o seu evangelho. Se fosse escrito tudo o que ele fez, os livros não caberiam no mundo. Maravilhosa a sabedoria de Deus. Se tivéssemos uma biblioteca inteira explicando Jesus, só especialistas o conheceriam. Quatro pequenos testemunhos inspirados por Deus são suficientes. Com a assistência do Espírito Santo, por eles, podemos conhecer Jesus, acolher seus ensinamentos, viver em seu amor. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é estabelecer o propósito de ler um dos evangelhos do começo ao fim. E agora, neste momento, reze comigo. Ó Mestre, a ti nossa gratidão
por nos transmitires, pelo teu discípulo amado, a riqueza do teu evangelho. Concede-nos, Senhor, a graça de o compreender, vivenciar e divulgar por toda parte. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia deste sábado, da sétima semana da Páscoa, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, nesse dia 4 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos 28, 16 a 20, 30 a 31. João 21, 20 a 25, rezar o Salmo 10. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste último dia do tempo pascal enfatiza o testemunho dos discípulos. É o testemunho que fará com que Jesus viva eternamente entre nós. Jesus revive em cada testemunho dado, em cada gesto de amor e na prática daquilo que ele ensinou. Quem ama revive Jesus nos seus gestos de amor. Isso vemos nas atitudes de Paulo na primeira leitura e nas de Pedro e do discípulo amado no evangelho de hoje. Os textos desse último dia encerram uma jornada de ensinamentos e testemunhos e indicam que a missão destes apóstolos continuará se for vivido tudo o que vimos e ouvimos nestes 50 dias do tempo pascal. A primeira leitura de hoje é a conclusão dos Atos dos Apóstolos. Isso não quer dizer que a missão esteja concluída. Pelo contrário, é hora de viver e dar continuidade a tudo o que os apóstolos fizeram e que está relatado neste livro. Vimos desde o começo do tempo pascal a formação das primeiras comunidades cristãs, as dificuldades e as conquistas dos apóstolos, as perseguições e morte, mas também o fortalecimento do cristianismo e da missão cristã. Muitas lideranças cristãs foram formadas graças ao testemunho dos apóstolos. Nas últimas semanas, a figura de Paulo esteve presente nos textos lidos na primeira leitura. Aprendemos com ele sobre a perseverança, a coragem, a fé, a fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Paulo enfrentou tribulações, ameaças de morte e prisões, preparou discípulos e missionários e também comunidades.
Em suas viagens, formou uma rede de comunidades que servem na igreja como exemplo para as paróquias que querem realizar uma evangelização permanente e uma comunidade de comunidades. A primeira leitura de hoje relata que Paulo está em Roma, onde solidifica sua missão. Ali é recebido, relata sua situação e, com seu próprio esforço, mesmo condenado, encontra um lugar para morar e vive do seu próprio trabalho. É um exemplo de missionário que luta pelo bem da Igreja de Jesus Cristo, que em Roma encontraria sua sede e se solidificaria na figura de outro apóstolo, Pedro, o qual é citado no apêndice do Evangelho de João, proclamado na liturgia de hoje. Pedro quer saber o que acontecerá com o discípulo amado. Jesus não responde diretamente, mas dá a entender que quem vive no seu amor vive eternamente. É o amor a Cristo que nos eterniza. O discípulo amado é o exemplo da união eterna com Cristo, pelo amor dedicado a Ele. A resposta que Jesus dá a Pedro serve para todos nós. Não devemos nos preocupar com o que vai acontecer conosco, e sim em segui-lo fielmente. Quem segue confiante tem sua vida assegurada na pessoa de Jesus, mesmo que passe por grandes tribulações. A morte é certa para todos, mas a garantia da vida eterna é somente aos que morrem no seu amor e pelo seu amor. O discípulo amado deu esse exemplo, que nós também, ao término deste tempo litúrgico, nos fortaleçamos no amor de Cristo e assim possamos seguir adiante na missão que nos foi confiada. Tudo o que vimos e ouvimos não significa tudo. Há muito mais coisas que Jesus fez e viveu que vamos descobrindo no dia a dia da nossa vida, afirma João no prólogo do seu Evangelho. Descobriremos se mergulharmos na palavra de Deus e fizermos de nossas paróquias e comunidades eclesiais casas de iniciação cristã, fonte de iniciação bíblica, comunidades de comunidades a serviço da vida plena, nos empenhando na missão permanente, como pedem as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja. Querido irmão, querida irmã, guiados pelo Espírito que receberemos na solenidade de amanhã, estaremos aptos a ir em missão até os confins da terra. Com os dons do Espírito Santo, seremos discípulos e missionários que evangelizam com renovado ardor missionário, testemunhando Jesus Cristo em comunhão fraterna, à luz do Evangelho que dá opção preferencial pelos pobres, pelos jovens e pelos que se afastaram das nossas comunidades. Querido irmão, querida irmã, ao terminar esse ciclo de reflexão, vamos assim nos empenhar a colocar em prática tudo que o Senhor nos ensinou. E agora reze comigo. Divino Espírito, torna-me sempre mais radical no seguimento de Jesus, de modo que eu seja como Ele, na fidelidade ao Pai e no amor entranhado pelos irmãos. Amém.